Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e a coisa continua muito complicada quando a gente fala de Irã, né? A perspectiva de guerra por parte dos Estados Unidos, que possui ali secretários ligados com uma política externa mais voltada ao conflito beligerante. E também tem a questão do acordo nuclear que os Estados Unidos saiu e a Europa está tentando salvar. Enfim, dentro de todo esse contexto aí, aconteceu mais um episódio essa semana que foi uma perseguição de fragatas iranianas lá no Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz é aquele lá onde derrubaram um drone americanos. Estão lembrados disso, né? Teve uma perseguição, tentaram enquadrar um petroleiro britânico ali naquela região, quase deu um problema, parece que o petroleiro conseguiu se sair bem. E isso foi uma resposta a uma prisão de um petroleiro iraniano lá em Gibraltar. Gibraltar, para quem não sabe aqui, é uma colônia britânica que fica na Península Ibérica. Então a gente está falando do Irã, numa ponta, lá no Oriente Médio. Eu estou falando aqui de Gibraltar, Península Ibérica, lá perto de Portugal, mas mais especificamente ali na costa da Espanha. Tá? Inclusive isso aí, volta e meia, tem estranhamentos ali entre a Marinha Britânica e a Marinha Espanhola. Isso é um caso complicado, até mesmo na questão do Brexit. A Marinha Britânica prendeu o petroleiro iraniano que estava passando por ali, pegaram o petroleiro, atracaram ele, prenderam os comandantes, prendeu todo mundo lá e viram que tinha uma quantidade bem grande ali de petróleo. E a prisão se deu por uma suspeita de que o navio estava levando esse petróleo para a Síria. Há um embargo contra a Síria, então você não pode vender petróleo para a Síria e estaria quebrando esse tratado aí, o Irã, e por isso mesmo foi preso. Aí está em julgamento, a Suprema Corte vai analisar se solta o navio ou não solta o navio. Enfim, o Irã acusa de pirataria, está acusando de pirataria, prendeu o navio no meio do mar, puxou para a costa e está lá preso. Agora, essa reação do Irã levantou aí pela comunidade internacional, né, a reação que eu digo foi a perseguição ao navio britânico. Vai haver uma coalizão internacional para escoltar navios petroleiros, navios de carga, mas ali o foco mesmo são navios petroleiros, naquela região, porque está muito complicado. Né? Para quem lembra, aí, a Somália é uma região, um mar perigoso, ali sempre tem muita pirataria, então os navios cobram caro para fazer o tráfego ali. E pelo visto a situação está igual no Estreito de Hormuz, que sempre foi uma região complicada, mas agora, devido a essa escalada nas tensões, a coisa está ficando muito perigosa para quem tenta passar por ali. Muitas minas colocadas ali na região, já estouraram navios aí japoneses, e agora esse problema de perseguição, derrubada de drone, espaço aéreo complicado, o Irã realmente está beligerante, o Irã está encurralado. Israel agora, no dia 2, né, faltam umas 2 semanas aí, falou que está pronto para a guerra. Benjamin Netanyahu destacou o poderio dos aviões de combate de Israel, que podem chegar a qualquer lugar do Oriente Médio, incluindo o Irã. Teherã, inimigo declarado de Israel, também apoia o movimento palestino Hamas, inimigo histórico de Israel. O Benjamin Netanyahu está pronto para avançar contra o Irã como uma medida preventiva. E foi associado, inclusive, que o Israel chegou a declarar que na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade a Polônia, o mundo achou que não era nada demais, o mundo ignorou aquilo, achando que não iria avançar, a guerra não iria escalonar. E o que o Israel quis dizer é que nesse exato momento o mundo está ignorando as atitudes do Irã, que agora começou a enriquecer o urânio de uma maneira muito mais potente, que pode chegar aí numa arma nuclear. A agência da ONU confirmou que o Irã ultrapassou tanto a quantidade como a pureza do urânio enriquecido para acima do permitido no acordo. O documento foi assinado por Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos, país que deixou o pacto no ano passado. E esse é o objetivo final do Irã. O Irã ele possui um objetivo de ter uma arma nuclear e ser uma potência regional ali nesse sentido, de maneira que possa se proteger, né, entre aspas, da Arábia Saudita, de Israel. Mas, na verdade, há pessoas, uma corrente mais radical dentro do Irã, que planeja, assim, a aniquilação total do Estado de Israel.
Durante uma conferência em Israel, o vice-presidente norte-americano Mike Pence afirmou que, ao menos durante o mandato do presidente Donald Trump, os Estados Unidos não vão permitir que o Irã produza armas nucleares. America will never allow Iran to obtain a nuclear weapon. Pence também disse que Washington não quer uma guerra com o Teherã, mas que o exército está preparado para proteger os interesses do país e dos cidadãos norte-americanos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu aos países europeus que adotem sanções contra o Irã. E a União Europeia advertiu Teherã a interromper e voltar atrás em medidas que violem o tratado nuclear. Israel, que é uma das poucas democracias liberais ali no Oriente Médio. Então, esse contexto todo no Estreito de Hormuz pode gerar, sim, mais um conflito. Os Estados Unidos, o serviço do Pentágono, né, o comando do Pentágono foi trocado há pouco tempo, indicando aí uma preparação de conflito, mesmo que o presidente Donald Trump não queira essa guerra. O Irã está fazendo muitas coisas ruins e é melhor ter cuidado. Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do pacto sobre o programa nuclear iraniano em 2018 e restabeleceram sanções contra Teherã. Em resposta, a República Islâmica deixou de cumprir alguns itens do acordo. Ele já deixou claro isso várias vezes. Não é a intenção do governo americano, ainda mais a campanha eleitoral. Isso poderia acabar com a popularidade de Trump. Na verdade, Trump foi eleito para não colocar os Estados Unidos em mais guerras, né? Então, uma guerra agora seria realmente se fosse algo inevitável. E parece que o Irã está fazendo um esforço tremendo para tornar isso inevitável. Enquanto isso, a Europa fica lá, né, passando vergonha, tentando salvar esse acordo nuclear com o Irã, enquanto eles vão descumprindo cada vez mais essa questão. Os Estados Unidos acusaram nesta quarta-feira o Irã de chantagear a comunidade internacional ao fazer ameaças em torno do aumento da atividade nuclear no país se não for compensado pelas sanções americanas. A afirmação foi feita por Jack Wolcott, embaixadora americana na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, na Áustria. Ela disse que a atitude iraniana é uma ameaça para a paz mundial e pediu que o país abandone essa estratégia. Um conselho de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica realiza uma sessão extraordinária em Viena. A reunião foi convocada pelos Estados Unidos após o Irã ultrapassar os limites de urânio enriquecido impostos ao programa atômico iraniano no acordo nuclear assinado em 2015. Há agora uma posição da Europa eles criaram um sistema, já falei isso em outro vídeo, de transação, para você fazer transações financeiras com o Irã, e aí empresas europeias pudessem fazer transações com o Irã e dessa forma furar o embargo, furar o bloqueio dos Estados Unidos. Bem, será que isso vai ter alguma ação prática? O próprio Estados Unidos já falou que não, né? Representantes americanos aí, que cuidam da parte da questão geopolítica do Irã já falaram que a empresa não vai querer fazer negócio com o Irã em detrimento dos Estados Unidos. Então, estamos num contexto muito complicado. O Irã é uma das peças aí do eixo do mal. O eixo do mal que faz parte aí a Coreia do Norte, o Irã e a Venezuela. Então, temos que ficar de olho, ficar atento nisso, né? É um problema que pode afetar a nossa economia aqui no Brasil. Quando se fala muito, é um conflito distante, mas o Irã faz parte da OPEP, o Irã aí faz parte do mercado de petróleo e a nossa gasolina, o nosso combustível hoje, ele está atrelado ao preço do petróleo, ao preço internacional do petróleo. Petróleo subiu devido a um conflito como esse, a gasolina aqui sobe também. Gasolina, diesel subindo, sobe também o preço dos alimentos. Preço dos alimentos subindo, sobe a inflação. Subindo a inflação, diminui o poder de compra e aí temos crise econômica. Então, é importante ficarmos de olho no que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, e, se possível, com esse protagonismo que o Brasil vem ganhando agora, com essa nova chancelaria, tentar participar ativamente aí dessas negociações, né, desses entendimentos que possam evitar aí um novo conflito, um terrível conflito no Oriente Médio, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser ser um colaborador, um patrocinador do canal, primeiro link na descrição, link do Apoia-se, e se puder, compartilhe o vídeo.
Dessa forma você me ajuda pra caramba. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.